Olá pessoal, professor Rafael, para mais uma aulinha de Química. Vamos continuar falando sobre termoquímica, o calor nas reações químicas. Vamos continuar agora com entalpia. Entalpia de formação, ou seja, o calor envolvido na formação das substâncias. E qual é a definição de entalpia de formação? Vamos pegar o laser para acompanhar aqui a leitura. É o calor liberado ou absorvido na formação de 1 mol de uma substância a partir de substância simples, no estado padrão, com energia igual a zero, com entalpia igual a zero. Olha o exemplo aí, pessoal. Vou fazer aqui a equação de formação da água líquida. O que eu tenho que fazer aqui? Vamos olhar para a água aqui. Vamos supor que eu não coloquei aqui na frente ainda o hidrogênio e o oxigênio. O que eu tenho aqui? Eu tenho o hidrogênio. Como eu encontro hidrogênio na natureza? Qual é o seu estado mais estável nas condições padrão? Lembrando, pessoal, não sei se vocês sabem ou lembram que estado padrão, condições padrão seria o quê? 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, certo? É a nossa temperatura, né, média de 25 graus Celsius aí é a nossa pressão atmosférica. Então, nessas condições, qual é o estado do hidrogênio? Como é que ele se encontra? Bom, ele se encontra sob a forma de moléculas H2, gasoso, certo? O que mais tem na molécula da água aqui? Além do hidrogênio, eu tenho o elemento O, que é o oxigênio. Como é que eu encontro o oxigênio a 25 graus Celsius e 1 atm? Bom, a maior parte do elemento oxigênio está sobre moléculas de O2, que nós chamamos de gás oxigênio. Ah, professor, mas tem também o O3, que é o gás ozônio. É, realmente, você é aluno inteligente, lembrou. Qual que eu escolho aqui para usar na minha equação de formação da água? Pessoal, você vai escolher o mais estável, certo? Qual que é a forma que eu mais encontro na natureza a 25 graus Celsius e 1 atm? É o oxigênio, o O2, gás oxigênio. Então é esse que eu vou usar, tá bom? Repara que esse 1 aqui é importante. Entalpia de formação é o ΔH para a formação de 1 mol da substância. Então eu tenho que colocar esse 1zinho aqui na frente. Não posso colocar 2 ou 3, é 1 mol da substância. Estou calculando o calor envolvido na formação de 1 mol dessa substância, usando substâncias simples, no estado padrão. No caso eu usei o quê? O elemento hidrogênio e o elemento oxigênio sobre as suas formas mais estáveis aí, que é o H2 gasoso e o O2 gasoso. Precisei colocar esse meio aqui para balancear. Repara aqui. Quantos hidrogênios nós temos aqui do lado dos... vamos dividir aqui em duas partes. No final nós temos o quê? 2Hs. E no início 2Hs. Já está balanceado. O oxigênio eu precisei colocar esse meio para balancear, porque olha só. Aqui no final tem um oxigênio. E no início eu tenho 2. Então o que eu fiz? Coloquei esse meio aqui para balancear. Meio vezes 2 dá 1. 1 oxigênio nos reagentes, 1 oxigênio nos produtos. Tudo bem? Está balanceadinha a sua equação. Pronto, você tem a sua reação, a sua equação de formação da água líquida. E quanto é que isso, que calor que envolveu isso daí? Envolveu 286 kJ por mol de água formada. Sinal negativo significa que para isso acontecer, liberou calor, certo? Então aí nesse processo de formação da água, libera 286 kJ de calor. Essa é a equação de formação da água, pessoal. Isso é entalpia de formação. Vamos pegar um outro exemplo aqui? Vamos pegar, por exemplo, o carbono, o etanol. C2 é o C2H5OH, certo? Lembrando que é o que? 1 mol. Como é que eu encontro o álcool aí? A 25 graus Celsius e 1 atm, estado líquido. Tá bom? Vamos lá. O que aparece aqui na fórmula do C2H5OH? Aparece carbono. Aí aqui, o que eu vou ter que colocar então? Carbono. Como é que eu encontro o carbono, pessoal?
de novo, vou ter o problema da alotropia. Eu vou ter o carbono grafite e vou ter o carbono diamante. Qual é o mais estável a 25 graus Celsius e 1 atm? O que você encontra mais nessa temperatura aqui que a gente vive e nessa pressão? Bom, encontramos mais o que? O grafite. Então ele é a forma alotrópica mais estável. É ele que eu vou usar na minha equação. Tá? Então aqui, ó, grafite. Mais. O que mais aparece aqui? Hidrogênio. Certo? Como é que eu encontro hidrogênio? Já falei para vocês. H2 gasoso. O que mais aparece? Oxigênio. Como é que o oxigênio aparece mesmo? O2 gasoso. O que está faltando agora, hein? Balancear. Quantos carboninhos tem aqui do lado dos produtos? 2. E no início tem que ter 2 também. Então aqui na frente eu vou colocar um 2. Tá meio feinho aqui porque tá espremidinho aqui, pessoal. Hidrogênio tem quanto? 5 mais 1, 6 no final. No início tem que ter 6 também. Só tem 2. Eu vou colocar um 3 para balancear. Pronto. 3 vezes 2, 6 do lado dos reagentes e 6 do lado dos produtos. O oxigênio tem apenas 1 aqui do lado dos produtos. Vou colocar o famoso meio para dar um miguezinho, né? Meio vezes 2 dá o quê? 1. 1 do lado dos reagentes e 1 oxigênio do lado dos produtos. Está balanceada. Aí você fala, tá bom, professor, o senhor fez toda a equação aí de formação do etanol. Mas qual que é o ΔH? Aí normalmente eles fornecem um ΔH, né, pessoal? Eu estou aqui com ΔH de formação do etanol, que é de menos 277,7 kJ por mol. Tá bom? Peguei na literatura, peguei em livro isso daí, tá? Então essa é a reação de formação para o etanol. Fizemos aqui em cima da água também. Bom, acho que tem mais um exemplo aqui, vamos ver? O do ácido sulfúrico. Olha lá, ó. Temos aqui 1 mol de ácido sulfúrico sendo formado. Quais são os elementos que tem? Hidrogênio, enxofre e oxigênio. Hidrogênio é o H2, enxofre é o rômbico, tem 2 tipos, viu, pessoal? Rômbico e monoclínico. O rômbico é o mais estável. E o oxigênio, são as 3 substâncias simples para formar o ácido sulfúrico. Já está balanceada. Qual foi a energia aí liberada? Veio aqui para baixo. É para estar aqui, né? Kilojoule por mol. Então liberou quanto aí nessa brincadeira? 813,8 kJ por mol para fazer uma molequinha aí de ácido sulfúrico. Energético o negócio, hein? Pessoal, olha lá, se eu fosse representar isso num gráfico, como é que ficaria? Tá vendo aqui, ó? Esse eixo vertical aqui, ó, vou tentar melhorar a setinha aqui, ó. Ele se refere ao H. Esse H tem que lembrar que é o quê? Entalpia. É o calor interno que as substâncias têm. Eu comecei com quem? Com o hidrogênio gasoso, o enxofre e o oxigênio. Todos são substâncias simples. O que você tem que lembrar? Que substância simples foi padronizado que entalpia é igual a zero, ou seja, a energia interna dela é igual a zero. Convencionou-se isso, pessoal. E aí, em experiências, descobriu que para formar esse ácido sulfúrico, libera 813,8 kJ. Ou seja, o que aconteceu? Desceu. Se liberou, o que eu estou formando vai ter um conteúdo menos energético. Tem que estar abaixo aí dos dois, tá? Por isso que o gráfico desce para a formação aí do H2SO4. Esse é o ΔH de formação para o ácido sulfúrico. Pessoal, é muito comum atribuir o ΔH de formação da substância como sendo a sua energia, a sua entalpia. Tá? Então, o que eu posso dizer também é que a entalpia do H2SO4 é de quanto? Qual que é a entalpia dele? Eu posso dizer que a entalpia dele é de menos 813,8 kJ. Tá? É muito comum dizer que a variação, o ΔH de formação, é a entalpia que a substância tem dentro dela, certo? A energia que ela tem dentro dela. Tudo bem, pessoal? Bom, entalpia de formação é basicamente... Então, pessoal, temos aqui um exercício
um pouco mais complexo, da VUNESP 2006, que trata um pouco sobre a entalpia de formação. Vamos ler esse exercício, vamos tentar fazer com calma e absorver o máximo que a gente puder dele, tá bom? Vamos lá então, vamos fazer a leitura aqui, ver se vocês acompanham aqui com o laser. O monóxido de carbono, um dos gases emitidos pelos canos de escapamento de automóveis, é uma substância nociva que pode causar até mesmo a morte, dependendo de sua concentração no ar. A adaptação de catalisadores aos escapamentos permite diminuir sua emissão, pois favorece a formação de CO2, conforme a equação a seguir. Então tá aqui, pessoal. O CO é prejudicial, ele é lançado do motor, só que lá no catalisador ele consegue reagir com oxigênio e virar o CO2, que é o gás carbônico, é menos prejudicial, né, para a gente do que o monóxido de carbono. Graças a Deus consegue ocorrer essa conversão lá dentro. Sabe-se que as entalpias de formação para o CO e para o CO2 são, respectivamente, menos 110,5, então CO menos 110,5 e menos 393,5 para quem? Para o CO2. Ele fala assim, é correto afirmar que, quando há consumo de 1 mol de oxigênio por esta reação, serão aí consumidos, produzidos, ou seja, vamos ter que saber se liberou ou se absorveu e quanto liberou ou absorveu. Vamos pegar a caneta agora para tentar resolver. Então vamos lá. Professor, ele me dá aqui o ΔH de formação do CO, dá o ΔH de formação do CO2. Aí você fala, professor, mas e o ΔH de formação do oxigênio, professor, para fazer as contas e tudo faltou dele. Aí tem que lembrar, pessoal, substância simples. Pessoal, quando é substância simples, a entalpia de formação padrão ali vale quanto? 0, tá bom? Ah, professor, como assim simples? Formado por um elemento só, O2, H2, S, só um elemento naquela molécula. A gente chama de substância simples, tá bom? Entalpia 0. Ora, mas como é que calcula, professor? Para saber se liberou, absorveu. Bom, você vai fazer o quê? Vai calcular o ΔH da reação, pessoal. O que é o ΔH da reação? Entalpia final, ou seja, o final que eu tenho, que é o CO2, menos a entalpia inicial. Como assim, professor? Bom, vamos lá então, vamos melhorar isso aqui. O que é o final? Não são os produtos? Ó, vou até mudar aqui a cor da caneta, vamos ver se eu consigo pegar um azul. Aqui, ó. Meus produtos. Ah, e cadê os reagentes? O início da sua reação? Tá aqui, ó. O que eu tenho antes da setinha. Isso aqui virou isso aqui. Tá bom? Então eu vou fazer o quê? O final menos o inicial. Ó, lembrando, esse é o início, esse é o final. Início reagente, final produto. Vou pegar então o que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Tá bom? Vamos voltar aqui com a caneta vermelha que chama mais atenção. Vamos lá. Quem é quem aqui então? Vamos lá. Entalpia dos produtos. Nos produtos eu só tenho o CO2. Qual que é a entalpia dele? Menos 393,5 kJ. Certo? Então isso aqui é o HP. Menos, o que é o HR? O CO mais o O2, que está lá do lado dos reagentes. Qual que é a energia de cada um aí? Qual que é a entalpia de cada um? Bom, a do CO já foi dada, menos 110,5, e eu já falei para vocês que o O2 tem entalpia 0. Então eu não vou nem considerar ele, vou só considerar o CO, que é de menos 110. Então, parênteses, né, esse aqui é o da fórmula, e esse outro sinalzinho é o dele. Menos 110,5 kJ. Como é que fica isso daí? Fica fazendo o joguinho de sinal aí, certo? Menos 393,5 mais 110,5. Fazendo a conta aí, pessoal, isso aí vai dar menos, né, 283 quilojoules. Aí você fala assim, beleza, calculou, professor, deu certo, mas eu não estou achando alternativa, professor.
Primeira coisa, vamos lembrar, né? Sinal negativo, liberou. Então, estou entre as alternativas onde estão escrito o quê? Produzidos. O calor foi produzido, não foi consumido. Essa aqui não é e nem essa daqui. Estou entre essa e essa aqui, C, D e E. Agora você fala assim, professor, não bate, não tem alternativa. Pessoal, ele fala aqui, ó. É correto afirmar que há consumo de que quando há consumo de 1 mol de oxigênio por esta reação serão, então ele quer saber 1 mol. E olha aqui o que o danado fez, vou até pegar aqui e mudar de cor, pegar o verde agora, olha o que ele fez aqui na minha equação. Ele colocou meio. Então essa equação todinha está trabalhando com quanto de oxigênio? Meio mol. Ele quer saber, no caso, de 1 mol. Para o meio virar 1, o que eu faço? Multiplico por quanto? Multiplico por 2. Ou seja, tudo que está aqui vai ser multiplicado por 2, inclusive o calor. Então o que vai acontecer aqui? Vamos trocar aqui a cor da caneta, pegar o vermelho de novo. Isso aqui vezes 2. Vai ficar o quê? 500 e vamos ver aqui, 566, certo? Quilojoules. Opa, eu errei aqui, primeiro é o K. Vou colocar aqui, pronto. Então aqui, desconsidera aqui, quilojoules, 566 quilojoules. Esse é o ΔH para 1 mol. Qual que vai ser a alternativa, pessoal? Então serão produzidos, né, liberados 566 quilojoules por mol. É um exercício mais elaborado da VUNESP 2006, é um exercício que pode cair, é recorrente em vestibulares, em Enem, enfim, fica a dica aí, pessoal. Professor, mas demorou muito. Demorou porque nós vamos colocando bastante informações. Quando você faz um exercício desse em uma situação de vestibular, você vai mais rápido, né? O seu pensamento é mais rápido. Como eu estou aqui explicando, eu acabo pontuando cada uma das situações e acaba demorando mais. Mas é que é um exercício rápido de se fazer, tá? Então aí é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, vocês deixem aí comentários no YouTube ou entrem em contato no particular do professor, tá bom? Fiquem com Deus, um abração, valeu!